Começa agora, Clube dos Esportes. Muito boa noite, ouvinte da Rádio Universitária Sesumar FM. Está no ar mais um Clube dos Esportes, hoje dia 17 de abril de 2013, 6 horas 4 minutos. E vamos lá, antes de falar os destaques do nosso programa, vamos dar boa noite aos integrantes. Boa noite, Giovanni Froimin. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos presentes e a você que está nos ouvindo que vai morrer do coração com o seu time hoje. Tá certo. Boa noite ao integrante, seja bem-vindo, Bruno Gerhard. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É sempre um prazer voltar aqui para falar com vocês um pouquinho de esporte. Já deve ser a terceira vez que eu fui e voltei. Espero que dessa vez eu fique por mais tempo aí. Como eu disse, é muito bom estar aqui, viu? Tá certo. Eu também espero que você fique mais tempo, viu? O Pedro Grava ainda não chegou, por motivos de trabalho. Ele tá chegando aí, daqui a pouquinho ele tá chegando. E também vamos dar boa noite ao nosso convidado de hoje, Lucas Djokovic Pimentel, é isso? Boa noite, Lucas. Eu sou primo dele. Pra quem não conhece, né? Boa noite pra todo mundo, vamos falar de tênis hoje. Tá certo, então vamos agora conferir os destaques do nosso programa. Hoje a gente vai falar sobre o futsal. Ceagim Maringá vence o São Bernardo na estreia da Liga Nacional. A gente vai falar também sobre rugby. É isso aí, o Hawks Maringá venceu o Toledo e assumiu a liderança do Paranaense. É isso aí, a gente vai falar também sobre a prova rústica Tiradentes, que mais de 5 mil atletas vão participar dessa tradicional corrida de Maringá. E a gente vai falar sobre outros esportes de Maringá e região, seleção brasileira, Libertadores da América e o tênis com o Lucas Pimentel. O Clube dos Esportes está no ar. Começando o Clube dos Esportes, a gente vai falar sobre a Copa do Brasil. Alguns times grandes do Brasil e times paranaenses vão jogar os jogos de volta da Copa do Brasil. Vou começar pelo Atlético Paranaense, que às 7h30 recebe o Brasil de Pelotas. No primeiro jogo, o Brasil de Pelotas venceu por 1-0. Olha só que curioso. Será que o Atlético vence? Vai reverter esse resultado? Nessa hora, é claro que a gente não pode tirar o resultado por um jogo só, mas nessa hora que a gente vê que o Campeonato Paranaense não é tão bom assim, né? Até porque... mas o Atlético também, agora ele tá jogando como time titular, mas no Campeonato Paranaense tá os times sub-23. Mas convenhamos que mesmo o Atlético sub-23, garotos formados na base, etc., poderiam um pouco melhor, né, no Campeonato Paranaense, talvez não para brigar pela liderança, mas enfim, para empatar, para perder para o Brasil de Pelotas fora, mesmo assim, não, acho que não. Isso aí não. O nível de um time da primeira divisão para um que, sei lá, talvez esteja na quarta, terceira divisão, perder o jogo, né? Talvez seja. Mas eu acredito que vai reverter hoje o placar. E o Brasil de Pelotas, que uns tempos atrás teve aquele acidente com os jogadores, né? E teve que se reestruturar novamente. Então, e o Atlético já é um time pronto, na verdade, né? Então, eu acho que deveria ter matado o jogo já. Então, esse é o jogo da 7h30, o único jogo da 7h30 que envolve, quem sabe, um time grande ou um time aqui do estado. Às 8h30, outro time aqui do estado vai entrar em campo. E esse sim surpreendeu. Primeiro jogo lá em Arapongas, o Arapongão venceu o São Caetano por 1-0. E o jogo de volta agora lá na Cleto Campanella, o Arapongão pode até empatar ou se perder por um gol de diferença, fazendo gols fora de casa. Você disse aí que surpreendeu, mas se a gente pensar bem, há algum tempo que o São Caetano já vem caindo, né? E posição no Campeonato Paulista mostra a força, ao contrário disso, que está o São Caetano. Só uma correção, o Atlético ele ganhou o primeiro jogo, viu? Eu errei. O Atlético ganhou o primeiro jogo de 1-0, não perdeu não. Então retiramos tudo que nós dissemos até agora, é isso? É isso aí. Tá bom. Pelo menos do Atlético. Mas poderia ter eliminado. É isso aí, poderia ter eliminado. Agora, quem chegou aqui no estúdio, antes da gente comentar um pouquinho mais sobre o Arapongão, é o Pedro Grava. Pedro chegou um pouquinho atrasado, mas tarda, mas não falha, né? Tarda, mas não falha. Boa noite, ouvintes. Eu no caminho, lá de onde eu estava até aqui os estúdios, vim ouvindo o programa, né? E já vou aproveitar aí pra dar uma bronca pra você, Carlos. Não conseguiu começar o programa no horário. Até achei que você tava me esperando, mas... Na verdade, eu tava até tentando esperar você, mas aí... Então tá bom. Poxa, o Pedro não chegou até agora, vamos começar o programa, né?
Tá certo, brincadeiras à parte. Vamos continuar falando então de Copa do Brasil. É isso aí, às 8h30 também o Barueri recebe o Cianorte. O Cianorte, o Leão do Vale, venceu o primeiro jogo por 2-1. Será que o Cianorte aguenta aí? Tem a pressão? certeza, né, que venceu mesmo? Venceu. Eu tô com a tabela aqui aberta. Ah, Cadê o No Paraná? computador. O Paraná, O Paraná ele empatou joga- o primeiro jogo em O Paraná 1-1. empatou com o São Bernardo e joga na próxima semana. E aí, será que o Cianorte aguenta a pressão do Barueri? Vai ser um jogo complicado, mas eu acho que o Cianorte, desde o ano passado, já tem um time bom, mudou bastante para esse ano, mas ainda pode aguentar sim, já que venceu, né, dentro de casa, joga fora agora, é isso? Isso. Joga fora, eu acho que se for bem montado, o time aguenta sim. Tá certo. E às 10 da noite temos, agora sim, dois times com bastante tradição nessa competição. O Flamengo recebe o Remo. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0. E o Santos recebe o Flamengo também, mas o Flamengo lá do Piauí. No primeiro jogo, 2-2. Esse 2-2 aí não condiz muito com o que foi o primeiro jogo do Santos e Flamengo, pelo menos na minha opinião. Mas foi um jogão, pra quem assistiu, deu pra assistir um bom jogo. O gramado era ruim, os dois times não jogaram também, mas a disputa entre os dois ficou bem boa no primeiro jogo. E o Santos deve levar esse segundo. E a grande estrela do Brasil, né, o menino Neymar, voltando às suas origens, né? Ele que, se eu não me engano, quando começou a jogar profissional, foi um dos destaques de uma edição da Copa do Brasil. Ele que estava com toda a pompa, acostumado a jogar Libertadores, campeonatos internacionais, seleção, voltando aí jogar esses campeonatos um pouco, não desprestigiando a Copa do Brasil, mas esses campeonatos que o elenco viaja um pouco mais, né? Sofre um pouquinho mais das viagens. Vale lembrar que nesse jogo o Neymar fez um gol e o Giva fez outro. Vocês acham que essa dupla, Neymar e Giva, pode dar certo? Se o Neymar ficar tanto tempo assim no Santos pra jogar, se entrosar com o Giva, eu acredito que sim. Tá pra ir embora? Será? Não? Não sei, mas é... Tá sabendo de alguma coisa pra revelar pra gente? Não. Conversou com o Neymar coisa- hoje? Não, ainda não conversei com ele mandou SMS, mas não tive tempo conseguiu pra ele responder. ainda. E conversou com alguém lá do Barcelona, ou do Real Madrid, ou do Bayern de Munique, ou do PSG, ou... de Não, algum eu dos 40 conversei com times que estão o pessoal do oferecendo Málaga e eu tenho informação que o Roque Santa Cruz tá vindo o Botafogo, para o Botafogo. de Ribeirão Preto. Isso. Não, Botafogo do Rio mesmo. Botafogo do Rio. Tá aí, informação é de última hora, hein? Tá certo. Vai vir mesmo? Vai, parece que já tá nos finalmente. Falando em Fala o número contratação, a gente pode comentar a primeira contratação de agora há pouco, não? Pode. Ou ainda não tá na hora? Pode. Porque o Dedé foi contratado pelo Cruzeiro, é isso? É Exatamente. isso aí. O Cruzeiro, todo mundo tá dando a contratação como certa, mas o Cruzeiro anunciou agora à tarde oficialmente a contratação, né? 14 milhões de reais Só aproximadamente. rapidinho que o Lucas ficou me olhando. Não o Dedé Santana, dos Trapalhões, mas o Dedé, é o zagueiro do Vasco, ex-zagueiro agora, foi pro... cara. Dedé que chegou ao Vasco com status de aposta e deixa o clube como um ex-ídolo, né, Exatamente. do Vasco. E ele que ali, até um texto na internet hoje fez um trocadilho bacana, Dedé se tornou uma mina de ouro ali, né, pro Vasco, porque o Vasco vendeu ele realmente para resolver diversas pendências que tinha aí financeiras, inclusive com o Romário. É Exatamente. verdade. E inclusive o Cruzeiro também, né? O presidente do Cruzeiro sondou aí o Henrique. deu uma entrevista, né? Sondando o Henrique ali, dando a entender que poderia fazer uma proposta, mas o Brunoro, né, o dirigente do Palmeiras, já falou que o Henrique não sai do Palmeiras. Ele tem contrato até 2017. Quem aí tava, já que tá falando de Palmeiras, houve aí umas conversas, especulações sobre o Souza, que ele tem contrato até o fim do ano com o time paulista, mas já pode assinar um pré-contrato a partir do meio do ano ali, já pode assinar um pré-contrato com outras equipes, mas diz ele que já conversou com o presidente Paulo Nobre e deixou tudo acertado, que ele é jogador do Palmeiras até o final do ano. Isso é óbvio por causa do contrato dele, mas agora resta saber se está implícito nessa fala dele que ele não vai assinar nenhum pré-contrato nesse tempo. Eu vi esses dias uma matéria falando que o empresário dele queria aumentar o salário dele de 40 mil para 240 mil. É uma super inflação, né? É uma super inflação, né? Vai inflacionar aí 600% o salário dele. Mas o pessoal do Palmeiras tinha falado, não, com esse salário tá liberado, pode sair. Ele que, quando voltou de empréstimo do Náutico, disse que preferia ter ficado no Náutico. É lógico, não, tá na primeira divisão. Tá? Não tá? Caiu também, viu? Acho que não. Nossa. Rapaz, a coisa tá feia aqui, viu? Eu vou confirmar aqui. Não, eu vou confirmar Eu agora. tenho 98% de certeza. O Náutico não caiu, realmente. O Náutico não caiu, se livrou nas últimas rodadas ali, O Chiesa. com a ajuda do Chiesa, né? Tá certo. Bom, agora a gente vai falar sobre campeonatos internacionais, né? A Libertadores da América.
campeonato internacional, mas duelo brasileiro hoje é o jogo que vai ser o centro das atenções, né? Às 10 da noite, São Paulo e Atlético Mineiro. O São Paulo precisa vencer e torcer pro Strongest não vencer o Arsenal de Sarandi lá na Argentina. Eu acho que o São Paulo tá em maus lençóis. Acho não, né? Tenho certeza que o São Paulo está em maus lençóis. E se eu fosse o Atlético Mineiro, eu ia com tudo pra matar o jogo de uma vez. O que diz é que o Atlético realmente vai tentar ganhar o jogo pra eliminar o time que deve ser o provável. Se o São Paulo passar, devem se enfrentar, né? São Paulo e Atlético devem se enfrentar nas eu oitavas. acredito que todos os clubes brasileiros estão evitando jogar Contra times brasileiros, né? Então, e mesmo assim, o São Paulo, todo mundo sabe que tem uma história bacana na Libertadores, é o time que cresce de acordo com o que vai passando de fase, vai... Desde que não pegue um brasileiro. Porque no histórico do São Paulo só passa quando pega brasileiros. De 2006 pra cá, pegou brasileiro e perdeu. E só passa quando pega o Palmeiras, né? Exatamente. Palmeiras, que se terminar em segundo, parece que pode pegar o Corinthians, né? Pode haver esse duelo sim, mas eu acho que o Palmeiras vai acabar em primeiro, viu? Houve especulações aí, o jogo do Palmeiras é amanhã, que o Sport Cristal iria priorizar o campeonato lá peruano, só que já dizem que eles estão querendo aí ser uma pedra no sapato do Palmeiras, já que o time não tem mais chances de se classificar para a próxima fase da Libertadores. Só voltando um pouquinho, Pedro, ao assunto aí, queria saber, antes de falar aí, tá rolando uma enquete lá na página, na fanpage do Clube dos Esportes, pro pessoal votar. O que ele acha que vai acontecer hoje? São Paulo ganha e classifica, ganha, mas não classifica, empata e não classifica, ou perde e não classifica? Queria saber a opinião de vocês. Eu já votei, o Giovanni não sei se já votou. Ainda não, eu já votei. E você, eu queria saber a opinião de vocês. Acho que o São Paulo empata e não classifica. Bruno? Eu torço pra ganhar e classificar, mas eu tô achando que perde e não classifica. Eu tô com o Bruno, eu acho que perde dentro do Morumbi e não classifica. Eu vou ser diferente, eu acho que ganha e classifica. Eu já votei ali, quem pode até ver, ó. Eu votei, tivemos 2 votos por enquanto, né? Por enquanto, o meu e o do Giovanni Lippe. Ele falou que o São Paulo perde e não classifica. Lembrando que se o São Paulo ganhar por um gol de diferença e o jogo do Arsenal e Stronger empatar, vai pra bolinha. Se São Paulo, se o jogo do São Paulo, se não, depende do número de gols também, né? Que empatar. Exato. Por Mas, exemplo, Giovanni, o que é a bolinha? Sorteio, né? Infelizmente, o São Paulino pode depender disso. Empate em número de pontos, gols, vitórias, jogos, saldo, empate em Nossa, tudo. mas o regulamento não prevê um confronto direto aí pra critério de desempate? Eu acho. Então, só que aí se você for ver, analisar os jogos, né? O São Paulo ganhou de 1-0, o Strongest ganhou de 2-1. Aí teria que ter um outro jogo, né? Talvez um jogo na Argentina, um campo neutro, assim, né? Pro São Paulo, depender da bolinha, é... Contra o Strongest. Isso que é o pior, né? Que fase, hein? Não sei se minha memória tá ruim, mas faz tempo que eu não vejo isso. Isso é verdade também. É verdade. Bom, continuando. O jogo do Palmeiras, que a gente comentou, é amanhã, às 7h45, contra o Sporting Cristal. Às 10 da noite, temos aí um grupo sensacional. É o grupo do Fluminense e do Grêmio. O Fluminense recebe o Caracas e o Grêmio vai ao Chile enfrentar o Huachipato. E o Grêmio que vai jogar pelo empate fora de casa, né? O Vanderlei Luxemburgo acredito que vai jogar com os 11 atletas atrás do meio do campo. Olha, desse grupo, sinceramente, eu não sei o que esperar. Que o time joga em casa, perde, quando joga fora, ganha. Quando o Grêmio mesmo colocou 3-0 fora, o Olímpico empatou 0-0. O Huachipato aí vem surpreendendo a muitos. E, inclusive o Grêmio o Fluminense teve um gol anulado, né? O Exatamente. Fluminense quase ganhou lá E o Fluminense que tava né? sem Fred, sem Thiago Neves, sem Deco, sem Wellington Ney. Só pra ouvinte ter uma ideia, assim, vocês também, né? Também. O Fluminense é o líder com 8 pontos, o Grêmio também vem logo em seguida com 7 e saldo de positivo de 4. O Huachipato tá em terceiro com também 7 pontos e saldo de 2. E o Caracas tem 6 pontos e saldo de menos 5. Tá aí, Caraca, Caraca. tá bem complicado esse grupo. Tá bastante complicado. Eu acho que os dois times brasileiros vão passar. E pra mim, eu volto a afirmar, hein? Atlético Mineiro e Grêmio são os favoritos. Eu também acho que os dois brasileiros passam, mas pra mim o favorito é o Grêmio e o Corinthians. Eu fico em cima do muro, prefiro não opinar, porque esse grupo realmente tá esquisito pra caramba. O Huachipato que é a grande surpresa da Libertadores junto com o Tijuana, né? É verdade. Times desconhecidos que... Mano, tem o Neymar
estrangeiro lá. Neymar, que já jogou no Cruzeiro, mas as baladas atrapalharam. Bom, agora a gente vai falar sobre a seleção brasileira. A CBF anunciou com um dia de antecedência, né? Surpreendeu aí os convocados pro amistoso contra o Chile no dia 24 e foram convocados apenas jogadores do Brasil. Os goleiros são o Jefferson do Botafogo e Diego Cavalieri do Fluminense. Os laterais Marcos Rocha do Atlético Mineiro e André Santos do Grêmio. Pra zaga, Dedé tá como Vasco, mas agora sim do Cruzeiro, Henrique do Palmeiras e o Hever do Atlético Mineiro. Os meias Paulinho e Ralf do Corinthians, Fernando do Grêmio, Jean do Fluminense, Jadson do São Paulo e Ronaldinho Gaúcho do Atlético Mineiro. Os atacantes, Alexandre Pato do Corinthians, Leandro do Palmeiras, Neymar do Santos, Leandro Damião do Internacional e Osvaldo do São Paulo. Vocês acham que precisava ter convocado o Neymar? Analisando, é aí que eu queria chegar. Analisando essa lista, o que eu tiro de conclusão? Por exemplo, Fred tá lesionado, ou não sei se já tá em condições de jogo, mas não foi convocado, vinha sendo, pra mim é nome certo. Só que aí, como você falou, Neymar também já é nome certo e foi convocado. Eu acho que vale a convocação já para ele começar a se entrosar com um possível atacante desses que possa jogar no futuro. Então acho que nessa questão vale. Nos demais, eu acho que a única coisa que me surpreendeu, assim, não tanto, mas um pouquinho, foi a convocação do Jadson. E outra, se não levar o Neymar, vai levar quem? Não, leva um meio campo, um zagueiro a mais, um meio campo, um lateral a mais. A não ser que o Felipão tá querendo desmistificar essa coisa que tem em cima do Neymar, que ele não joga na seleção, etc e tal, e tá dando chance ali. Mas assim, se a gente for ver, o Jean tá convocado como meio campo, mas ele deve jogar na lateral, né? Exato. E deve ser o lateral que o Felipão vai começar a usar mesmo, porque faz tempo, e o Felipão tem gostado muito dele, tem elogiado. Com certeza. São os São Paulinos que devem estar... Depende, ele ainda pertence ao São Paulo. Então... Mas, né, o Fluminense deve comprar ele. Chegando no São Paulo não joga nada. São Paulo tem disso. Ô louco, não joga nada. São Paulo tem disso. E ninguém vai comentar da presença dos dois jogadores palmeirenses, Leandro e o Henrique? Olha, o Leandro, confesso que até me surpreendeu um pouquinho, viu? Porque, surpreendeu o quê? A segunda convocação ou o gol que ele fez? A convocação, os dois. Mas eu confesso, né, que eu achei assim que talvez ele pudesse ter uma chance, né? Mas eu achei que ele não seria convocado, assim, pelo menos pra agora, né? Mas ele tá numa grande fase, tá jogando muito bem. Exatamente, e ele já vem sendo convocado às seleções de base, joga muito bem, inclusive, quando é convocado, então eu acredito que nem surpreendeu tanto assim. Mas realmente, se fosse pra falar, eu não colocaria ele na lista, por enquanto. E outro jogador é o Fernando, né? Que parece que tá se firmando cada vez mais e tá ganhando a confiança do Felipão. Embora pareça ser um amistoso aí, um jogo pra simplesmente gastar, né? Dizem alguns por aí. Pros jogadores não é bem assim. É a última convocação ali, é o último amistoso que os jogadores vão ter antes de mostrar a oportunidade antes do anúncio oficial pra Copa das Confederações. Então acredito que todo mundo que entrar, vestir a amarelinha e estiver dentro das 4 linhas, com certeza vai suar bastante. Falou igual jogador agora, hein? Não, quando o jogador falou muita fé em Deus, obrigado Deus. E que o professor mandou. 3 pontos. Ainda não. Trabalhar com seriedade, buscar um resultado positivo. Trabalhar forte. E o Alexandre Pato, hein? Merecida a convocação? Pelo que ele vem jogando, não pelo que ele já demonstrou? Acho que sim. Eu concordo com o Alexandre. Nessa questão de só brasileiros serem chamados, eu acredito que sim. Não dá pra descartar um jogador como ele, né? E outro é entre Ronaldinho e Kaká, né? Acho que o Ronaldinho... Eu acho que pra Copa vai acabar levando os dois. Não, eu acho que ele leva o Ronaldinho. Especialistas dizem que leva os dois, né? Mas boatos aí, pelo que eu ouvi falar, de que o Felipão já deu algumas entrevistas dizendo que ou é um ou é outro. Eu acho que ele vai acabar levando os dois. Sorte que o Rivaldo não tá atuando pelo Mogi, hein? Mas ele tá jogando pelo São Caetano. Então, mas se tivesse no Mogi, rapaz, a história podia ser diferente. Porque o Mogi tá bem, né? O Mogi tá, ó. Mas será que o problema do São Caetano não é o Rivaldo? Vamos pra próxima, hein? Vamos pra um intervalinho rapidinho. A gente volta em 30 segundos. Estamos apresentando Clube dos Esportes. Voltamos a apresentar Clube dos Esportes. Voltamos, segundo bloco do Clube dos Esportes. Agora a gente vai falar, tem um papo genial aí com Lucas Djokovic. Djoko, conhecido como Djoko. Lucas, que pra quem não sabe, além de músico, né, ele é um grande atleta. Pode enganar pra esse esporte físico? Não, eu sou aspirante. Ainda sou aspira. É um praticante assíduo
de tênis. Por exemplo, no seu currículo, Lucas, diz aí os campeonatos que você já participou e ganhou. Recentemente Vixe. você conquistou o campeonato Não, interno, recentemente eu ganhei um. Ganhei o... o interno do Clube Hípico lá. Não lembro o nome do campeonato agora. Mas ele ganhou. Mas eu ganhei. E quantas partidas você disputou? Não foi aquele que é um joguinho e ganha Foram- medalha de honra ao mérito. Não é desse não. Ou seja, não tá aqui por qualquer coisa. tá aqui por Exatamente, qualquer coisa, não não. tô aqui por qualquer coisa, cara. Eu joguei, Além da amizade com os integrantes do programa, eu joguei 3 ou 4 partidas. ele ganhou, né? Ganhei. E na final ganhei de um moleque. De quantos anos? 11. Nossa, Essa, que cara. credibilidade. Verdadeiro Isso tenista. é pra provar que o tênis é um esporte nobre, que não é essa questão de idade. 11 anos na final. Parabéns ao seu adversário. Parabéns na ao final, viu? Valdomiro. Valdomiro. 11 anos e se chama Valdomiro. Cara, eu também, a hora que eu vi o nome do guri, eu falei, velho, deve ser 30 anos por aí, né? Porque um Valdomiro não nasce com 0 anos. De 2000 idade, pra cá, né? Deve ser interessante a narração. É Lucas, Valdomiro. Lucas, Valdomiro. 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 Que, é engraçado. que devolução do jovem Valdomiro. Olha, esse garoto tem futuro, hein? Garoto. Mas sabe o que é o pior, cara? Se você for analisar, tem jogos da terceira classe, na segunda classe você não vê muito moleque jogando, mas terceira classe, o que tem de piazão de 14 anos... Como funciona isso de que- classe? É como se fosse a divisão, assim. Classe Por é idade? da primeira à sétima, né? Primeira, hoje em dia, a FPT, que é a Federação Paranaense, ela só deixa os 20 melhores. Então, joga o ano inteiro, os melhores ranqueados, né? Tem os caras que sobem, é tipo futebol. Vai rebaixando, enfim. E a primeira classe tem dinheiro, né? Premiação em dinheiro. Na maioria dos campeonatos. Segunda classe, de vez em quando. Daí, Segunda classe é o que sobra, é isso? seria... E assim por diante, né? E assim por E diante. você Só está que enquadrado em qual classe? hoje eu jogo na quinta e na sexta. Por isso Depende que eu do digo, campeonato. tá aí... Parabéns. Um talento Tô- que, tô subindo, entre tô aspas, subindo. desperdiçado, né? Mas esse ano eu vou chegar na terceira. Eu tenho certeza É uma disso. aposta? Não, é uma certeza. Isso É se uma você, certeza? Uma isso se certeza. você não se machucar, né? Se eu não me machucar. Até quando? Que acaba, o ano inteiro que tem campeonato? Como é que O funciona? ano inteiro. Então no fim do ano você volta pra contar pra gente? Que eu, Volta que eu joguei na Ele- terceira não, durante classe. o ano ele volta, mas no durante fim- o ano ele volta e vai falar, Isso. ó, já tô na quinta, já tô na quarta. É uma certeza que eu vou ganhar na quarta. Mas na terceira esse ano eu não sei. Mas E que eu mais entro que na isso, terceira quanto eu tempo pra você chegar à primeira? entro. Nunca. Primeiro Ô, é Lucas, demais É um pra cara mim. sincero. Conta um Primeiro é pouquinho pra demais gente pra desse mim. campeonato que você vai estar participando aí, ou já está participando. Não, na verdade eu participei de um campeonato semana passada, que foi o Circuito Maringaense, que eu infelizmente perdi Em que Foi o altura jogo- do campeonato você foi desclassificado? no primeiro, cara. Mas foi, Ele jogou machucado. foi Não, um, fica claro, ele foi jogou um jogo machucado. muito vergonhoso pra mim. Eu tenho ódio desse jogo, porque meu ombro esquerdo estava zicado, não conseguia... As bolinhas que eu lançava pra sacar vinham todas pra trás da minha cabeça. E eu não Isso por- conseguia devolver a bola por causa do meu cotovelo, que eu tô com tendinite, cara. E o adversário? Quantos anos tinha o adversário? Não, esse adversário eu devia ter uns 26. E o por aí. nome? Putz, cara, qual que é o nome do cara, velho? É um nome comum, né? Valdomiro Pai. Não, Rodrigo. Valdomiro Aí, Pai. Rodrigo. Nome de Não. jovem. É o nome de uma Por pessoa... que tantas lesões assim no tênis, será, hein, Lucas? Eu sou um cara zicado, né, meu? Não é o... Mas não só você, tantos jogadores de tênis aí Excesso passando de por treino, lesões. eu né? acho que é Eu isso, também excesso de treino. concordo Não com o sei, Carlos. cara. Eu tenho um sério problema porque eu jogo só com o braço direito, né? Esquerdo eu Você não dá um backhand? Só que eu dou com uma mão só, né? Eu não seguro com duas, estilo Djokovic. Djokovic responde Você não com tá seguindo a duas tradição mãos. familiar. Não tô seguindo a tradição. Né, eu sou estilo Federer, daí no caso. Mas daí força demais, né, cara? E eu voltei faz pouco tempo, que eu joguei 7 anos quando eu era mais piazão. Daí eu parei 5 e eu voltei agora. Faz 5 ou 6 meses que eu tô jogando. E com um campeonato aí no currículo. Com o campeonato, né, cara? Isso, De lei. você deu as suas expectativas de ganhar um campeonato, assim, pouco tempo depois de voltar, muito tempo parado? Cara, acho que sim. Tava sem ritmo de campeonato, mas só que é interessante você pegar essa... tipo, quando eu era moleque que eu participava de campeonato,
eu era nervoso e tal, ficava nervoso durante o jogo, mexia com o psicológico. Hoje em dia eu não tô nem aí, se Uma eu tô diversão. errando... Uma hoje em diversão. dia se eu tô errando... E por quê? Você eu disse que respondo do mesmo recentemente jeito. voltou a treinar. O que te motivou? Ah, cara, na verdade eu tava meio estressado, assim, daí eu falei, pô, né, eu vou fazer algum esporte, até pela saúde, assim, né? Daí eu falei, tenho raquete em casa, bora pro tênis, né? Do Djokovic. Não, eu não tinha a raquete dele ainda. A minha raquete, pra você ter noção, era tão antiga que ela foi o André Agassi que lançou ela. Mas agora, Agora eu tô Aí com você a do ligou, Diogo, você ligou né? pro Diogo, ele mandou uma pra você, né? Ué, então, é primo, né, cara? Tá certo. Eu que ensinei o cara, né? quando era piazão. Inclusive o Lucas até pediu pra gente pesquisar aqui o ranking, né, da ATP, né, pra ver quem são os 10 primeiros colocados. Em primeiro, Djokovic, isolado, 12.500 pontos. Em segundo, Andy Murray, com 8.750. medalha de ouro nas Olimpíadas. Né? Só que o Murray, no caso, ele só tá aí na frente porque o último campeonato o Federer não jogou, né, cara? É. E o Nadal vem voltando de lesão, né? É, o O Nadal, Nadal tá muito tempo parado, né? lesionado. Bom, em terceiro tá o Federer, com 8.670 pontos, Quanto tem o Djokovic mesmo? 12.500. Em quarto, o Davi Ferrer. Em quinto, o Rafael Nadal. Em sexto, o Thomas Berdych. Em sétimo, o Juan Martí Del Potro. Em oitavo, o Tsonga. Em nono, o Gasquet. E em décimo, o Tipsarevic. E o Belucci? O Belucci, O Belucci tá em, 35º? 39º. Inclusive, o Belucci, ele perdeu, né? Estreou esses dias no campeonato. Foi essa semana, no de E- Miami, E se já, não me já engano. perdeu, pra variar, né? Mas aí que tá, cara. O Belucci é a única esperança que a gente tem e o cara é fraco de mente, né? Ele é tipo o Berdych, só que o Berdych tá lá em cima. Antes dos caras chegarem onde eles estão agora, eu tinha duas apostas. Uma era o Djokovic, que eu gostava muito dele desde quando eu vi ele surgir. Não gosta mais? Não, gosto muito, né? É o meu tenista preferido aí. Ele era Outra- muito louco no começo, início, né? devido às gracinhas que ele fazia e tal, começou a cair no gosto do povo, as Ele não imitações. faz mais as gracinhas? Faz. Às vezes, E a segunda era o Del Potro, que até hoje não engrenou, né? Só que aí é que tá, cara. No campeonato antes de Miami, eu não lembro qual foi agora, mas ele sentou o sarrafo no Djoko, né, cara? Então, ele oscila muito, né? Ele é bom e é ruim, dependendo do campeonato. E o Tommy Hess, que surpreendeu ganhando do Djokovic também em Miami. E, inclusive, antes, né, até 2 anos atrás aí, o Belucci, ele até oscilava, né, um campeonato, ele ia lá, chegava nas quartas de final, semifinal até, e aí no outro ele acabava perdendo, oscilava bastante, mas de um tempo pra cá ele parece que só perde, né? Desde quando a mídia rotulou ele de novo, Guga, pra mim... É que, na verdade, o nosso brasileiro, ele participava de campeonatos inferiores, né? Agora que ele tá entrando pros ATPs, né? Como é que fala? Pros Masters Series, isso. né? Mas o Belucci, aí é que tá, né, cara? Você comparar uma pessoa com o Guga, né? O Guga, É incomparável, quando né? ele apareceu, ele tava ganhando Roland Garros e tal. E É uma covardia, Ele não apareceu né, comparar ganhando o campeonato do clube hípico, né? então, exatamente, né? Só uma informação, temos outro brasileiro entre os 100, né? Na 99ª, em 97, na posição 97. 97, obrigado. O Bruno é um dicionário. Rogério Dutra Silva, ele tem 539 pontos. Tá, e pra você ver, desse a gente quase nunca ouviu falar. E quando Não. o Belucci tava nessa posição inferior a isso, inclusive, Já estavam falando já dele. estava na mídia, exatamente. Ah, cara, ó, uma curiosidade legal de Maringá, o cara que promoveu o circuito maringaense, que foi o campeonato da semana passada, que inclusive ganhou a primeira classe desse grupo, Xuxa. é o Gustavo. Com É o certeza. Gustavinho, mas aí que tá, o cara era ranqueado da ATP. Ah, mas ele montou ali uma... foi 600 e tanto da ATP, mas jogou e joga muito. Mas pelo menos Muito. tava dentro dessa Tava dentro desse da ranking. ATP, mas é aquele negócio, né, cara? Tipo, tênis é um esporte caro, pra você entrar no negócio tem que ter muita grana, você pode jogar Verdade. bem pra caramba, mas você tem que ter as pessoas certas atrás de você. Eu quero só fazer uma simulação agora. Suponhamos que 2 Djokovic se encontrem, você e o Djokovic. Um jogo de 3 sets. Quanto ficaria esse jogo? Ah, eu provavelmente, o primeiro set eu entregaria por 6-1 pro Djoko, né? Ainda faria? Faria só um ali pra Só ele pra não ver, fazer um pneu, né? pra ele ver como é que é, né? E ainda quebraria.
o game. Depois, cara, eu mandava um 7-6 pra mim. Parecia que foi né? suado, assim, que você É, conseguiu daí ganhar o último eu mandava um 6-0 nele pra ele ver quem manda, né, cara? Que Então assim você que faz. vencia. Lógico. Com certeza, né? E jogando só com a mão direita. Sim. Se quiser, eu jogo com a esquerda também. Ok. Só pra dar uma chance maior pra ele, né? E ainda dava minha raquete pra ele. Trocava com Autografada, ele. né? Ô Lucas, temos a participação aqui pelo Facebook, o Giovanni Lippe, que inclusive participa bastante com a gente aqui. Grande abraço pro Giovanni, que sempre participa, curte lá as nossas postagens, participa com a gente. Ele queria fazer uma pergunta aí. Se você conhece ou já jogou beach tênis, você até inclusive falou pra gente aí antes do jogo. Então, cara, eu andei vendo aí no Facebook da vida, o Pedro curte, o Bruno, uma página aí do beach tênis que eu nem sabia que rolava. Um dia eu tava passando pela praça Manuel Ribas e tinha uma faixa lá falando que ia ter negócio de beach tênis. Eu parei pra ver, não vi ninguém lá. Então, assim, nunca joguei, né? Só o que eu joguei na praia foi frescobol. Então, não sei dizer, cara. Mas, sei lá, uma coisa interessante aí, né? Tudo que tem raquete é massa, cara. Squash é legal. Tênis de mesa. Badminton. Tênis de mesa é legal, mas eu não consigo jogar, não sei jogar. Você não tem os olhos puxados. Ô Carlos, eu ia falar pra você falar, mas olha que coisa. Giovanni, passa aqui então pra gente dar uma ligadinha aqui na rádio ou pelo Facebook aí, os horários que vocês vão estar jogando essa semana pro Lucas poder ir lá conferir de perto. Os horários semanais, né? Se você quiser ligar aqui na rádio é o 3031 6367. Ou então, aonde você fez a pergunta ali, deixa o recado lá com o horário, que aí a gente, assim que possível, já passa pro Lucas, pra ele ir lá conhecer, quem sabe, no tênis, pode ser que não vá à frente, né, não seja a primeira divisão, quem sabe no beach tênis. Tô velho, né, cara? Tô velho e quebrado. Tá nada, cara, você é um jovem. Tem tendinite. Ah, mas isso é na Tendinite praia. tem cura, 3 vezes gelinho, fazendo um reforço muscular, você cura. Beleza, então. Tá certo. Ô, Lucas, e como é que tá aí? Como é que é a sua rotina de treino? Como é que é? Então, cara, hoje eu tô treinando 2 vezes por semana. Né, Tá durante a noite. tratando da tendinite? E eu tento parar, cara, um tempinho assim, mas eu não consigo. E daí, final de semana eu jogo também, de vez em quando, com os amigos. Que eu tenho aí, tipo, eu descobri agora que o baixista do Foo Fighters cover era tenista terceira classe e dizem que ele era o melhor sacador da ABB, né? Então, sei lá, a gente tem que marcar um joguinho aí. Isso aí, Lucas mostrando ao que veio nas quadras de tênis maringaense. É nóis. Então, vamos falar agora de Ciagin. Não quer fazer um intervalinho antes? Por mim. Vamos fazer um intervalinho antes, só pra dar uma quebrada e dar o tempo. E o Giovanni respondeu então, aí? Só pra dar um tempinho pro Giovanni poder ligar aqui pra gente, que eu Tá sei que ele certo. vai ligar. Eu tenho certeza que ele vai ligar. Demorou, então puxa o intervalo aí, Carlos, que tem informação que chegou agora, quentíssima, do treino do Ciagin de hoje à tarde. A gente volta em 1 minuto e 15. Estamos apresentando Clube dos Esportes. Voltamos a apresentar Clube dos Esportes. Voltamos, 1 minuto e 15 de intervalo. Voltamos. E agora, para falar sobre o futsal, Pedro tem notícias quentes aí de última hora do treino do Ciagin de hoje à tarde. Pedro? É isso aí, nosso enviado especial ao treino do Ciagin, Diego Rezende, acabou de enviar uma notícia aqui pra mim, falando que o pessoal do Ciagin parece que terça-feira que vem vai fazer um Harlem Shake, isso que já tá virando um viral aí da internet, então os jogadores aqui vão fazer também, não sei se vão convidar alguém pra fazer, estão acertando os últimos detalhes, e aí uma notícia ruim para os torcedores do futsal maringaense e uma complicação aí pro técnico Amorim. O Samuel machucou hoje no treino, deu uma torção leve no tornozelo, não é muito grave, mas não conseguiu terminar os treinamentos de hoje. Inclusive no jogo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, o Mauricinho também, né, ele acabou torcendo o tornozelo também, né, o jogador do São Bernardo caiu por cima da perna dele e acabou também, não continuou o jogo. Até conversei com ele depois do jogo, ele falou, olha, vamos ver como é que tá
Amanhã a gente vai fazer os exames, né? Não dá pra garantir isso que eu vou jogar no sábado contra o Assoeva. Então, vão ali se juntar ao departamento médico junto com Bolinha aí, que leva mais um bom período pra Mais retornar, umas né? 3 semanas ainda. Mas ele tá em todo jogo, ele tá lá assistindo, apoiando o pessoal lá. É bom pra ir entrando no clima. E já que você falou do jogo, bom público, mais de 1.000 pessoas acompanharam o jogo isso aí. do Ceargin, estreia na Liga Nacional, que venceu o São Bernardo por 2-1. Os gols foram do grande amigo do Pedro, né? O Danilo e o Ian. Danilo? O Danilo não, o Bruno. Ah, então tá bom. E o Sandro descontou pro São Bernardo. Com a vitória, após a primeira rodada, o Ceargin, que era considerado o azarão Considerado pelo Sport TV. pelo Sport TV, na página online, fez um infográfico lá, uma análise dos times, tá em segundo lugar, com 3 pontos após essa primeira rodada. E o Ceargin vai voltar à quadra, como eu disse, nesse sábado, às 8 horas da noite, no Chico Neto contra o Assoeva. Os ingressos, R$10, uma pechincha, né? 2 cervejinhas que você deixa de tomar aí, 2, 3 refrigerantes que você não toma no final de semana. Você vai acompanhar o jogo da Liga Nacional, né? O maior campeonato de futsal do Brasil. E pelo que o Giovanni Lippe também, né? Ele participou aqui, comentou, falou, ó, eu acho que o público vai ser grande no sábado, porque agora a diretoria do Ceargin está passando nos clubes, né? Os clubes daqui da cidade, para divulgar os jogos, para vender ingresso. E pelo que ele falou que passou em alguns clubes hoje, e o pessoal tá bem animado, o pessoal falou que vai no sábado, então a expectativa é de um público muito bom. Tivemos aproximadamente 1.100 torcedores, né? Isso. Na estreia. Então, sábado, 8 horas da noite, é um horário bom, um dia tranquilo. Ó, se teve esse público aí de mais de em torno de 1.100 Numa na terça-feira. segunda, Isso. segunda-feira, espera-se que pro sábado, pelo menos, não falo o dobro, mas pelo menos ali, mais 1.500. por aí. E você vai estar lá sábado, Pedro? Acredito que sim, vou fazer alguns esforços pra estar lá no sábado. Só também repassando aí, dando um crédito bacana pro Giovanni, ele que tá junto à diretoria ali do Ceargin, desenvolvendo um projeto bem bacana aí pra conseguir Sou Mais movimentar. Ceargin, né? Sou Mais Ceargin, pra conseguir movimentar mais o Chico Neto. Eles estão acertando alguns detalhes e em breve daremos a notícia de primeira mão aqui no Clube dos Esportes. É isso aí. Bom, agora a gente vai falar sobre a prova rústica Tiradentes. O Giovanni não fez inscrição, não vai correr, mas Banido do programa por 2 semanas. Não é por isso que eles vão parar a Tiradentes, né? Também não é por causa daquela tragédia que aconteceu lá em Boston, né? Vai acontecer a Tiradentes aqui sim, tá confirmada nesse final de semana. Aproximadamente 5.500 atletas se inscreveram para a prova, um recorde, né, de participação para Tiradentes. As inscrições para as categorias menores, então as criancinhas aí, se você tiver um filho, um primo aí, um irmão mais novo que quiser correr, ainda pode fazer as inscrições até sábado, né? As corridas das categorias menores serão no sábado à tarde. As inscrições podem ser feitas até alguns momentos antes da prova. A prova principal vai ser no domingo, dia 21, com largada às 8h45. Essa é a novidade para esse ano. As provas que normalmente eram realizadas à tarde, esse ano serão de manhã. A prova feminina vai começar às 8h45 e a masculina às 9 horas da manhã. Dos 10 primeiros colocados, no masculino e no feminino, vão receber uma premiação em dinheiro que varia de R$300 a R$4.000. Só mais um destaque ali, voltando do Ceargin, que acabou de chegar outra mensagem aqui pra mim. Parece que o Harlem Shake, que os jogadores do Ceargin vão fazer, veio de um pedido da diretoria e parece que amando aí da emissora que transmite os jogos da Liga. Tudo assim, informações de bastidores até o momento, né? Vamos esperar até terça-feira, ver se sai algum vídeo oficial e aí sim a gente vai apurar melhor essas informações. Mas o que a gente tem agora de antemão é isso. Bom, e na semana passada a gente recebeu o pessoal do time de rugby aqui da cidade e eles falaram, né, sobre o jogo do final de semana, e o Maringá Hawks Rugby venceu o Toledo por 60-31. O jogo foi nesse sábado lá no Parque Alfredo Niffler, o Buracão. Com a vitória, o time maringaense reassumiu a liderança com 13 pontos. São 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. Em segundo lugar, o Londrina com 10 pontos. E em terceiro, o Curitiba, mas o Curitiba tem um jogo a menos. Então, se vencer, o Curitiba pode passar o time maringaense. E o próximo jogo vai ser contra Curitiba nesse sábado, lá na capital paranaense. É grande rivalidade, né? Curitiba tem Maringá e Londrina também. Então, né, hoje saiu uma rivalidade. matéria no Globo Esporte daqui do Paraná bem bacana sobre o rugby em Londrina. Ah, é verdade. Eu vi um pedacinho dessa matéria só. Bem bacana.
É verdade. E Curitiba é o grande favorito ao título estadual. O time ia ser Como é? batido. É o time a ser batido. E agora a gente vai falar sobre UFC nesse sábado. É mais cedo, né, que o normal. Às 5 horas da tarde, temos o UFC On Fox 4. Né, a luta do brasileiro apenas Hugo Wolverine. Não sei se vocês lembram dele, participou da primeira edição do TUF. Ele participou na categoria peso pena e aí depois ele desceu para a categoria peso galo. Agora ele está participando dessa categoria. Ele estreou já com a primeira vitória dele no ano passado, com um nocaute no primeiro round. E agora ele luta novamente contra o TJ Dillashaw. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Outros lutadores que vão lutar também, conhecidos, o Chad Mendes, que naquela edição do UFC Rio perdeu pro José Aldo. O José Aldo foi pra galera lá. Joelhada básica. Com uma joelhada. Ele enfrenta o Darry Elkins. Tem também o Nate Diaz, irmão do Nick Diaz. Os irmãos Diaz são bastante conhecidos aí pelas polêmicas, pelos dopings. O Nate Diaz enfrenta o Jordan May. E no Co-Main Event, a segunda luta principal da noite, o Frank Mir enfrenta o Daniel Cormier. O Daniel Cormier, que era o ex-campeão do Strike Force, né? Então o segundo maior evento do mundo na categoria peso pesado. E na luta principal, o Benson Henderson defende o cinturão da categoria peso leve contra o Gilbert Melendez. O Gilbert Melendez também era o campeão da categoria leve no Strike Force. Acreditei que o On Fox não tinha disputa de cinturão, mas estava errado pelo jeito. É só um merchan aí da emissora que transmite, né? O Ben Henderson, que é o do palitinho, né? Que Isso. lutou com o palitinho. Isso. Será que vai lutar de novo? Não sei, mas é arriscado, né? Lógico. Como assim? Como assim? Ele lutou com um palito como se fosse um palito de dente, né? palito de dente na palito de boca. dente. É Lutou. louco. Foi permitido isso? Nem sei se Não, juizou. então, Dana não White se só veio sabe depois. como que ele entrou com isso dentro do octógono. Mas o Dana White ficou louco com ele. Agora, falando um Pôs pouquinho no mais... cabelo, velho. Oi? Provavelmente naquele Pode ser. cabeleira dele, né? Pode ser do cabelo. Agora falando do UFC já da semana que vem, pra gente ter também o que falar, acredito que e também recentemente começou nas mídias especializadas de luta, John Jones resolveu abrir a boca e finalmente falar sobre o que ele pensa, o que ele acha do Chael Sonnen. Sonnen. Ele que fez várias críticas, né, dizendo que o Sonnen usou a sua carreira inteira testosterona, né, porque... Na verdade, não porque, né? Ele usou o testosterona, ele foi... fato, né? É um fato. Ele foi liberado, né? Ele tinha, assim, não foi que ele tava dopado, não. Ele tinha uma licença ali pra usar porque ele tinha um problema no organismo que não produzia um nível adequado. Mas isso dentro de quem faz esses tratamentos acaba gerando polêmica, né? Fazem esse tratamento, né? O Vitor Belfort é um deles. Inclusive aquele rapaz que ele ganhou por último tá querendo uma luta de novo por causa... Falando, né? Vai perder de novo se lutar de novo. Não tem problema. E o que vocês acham? Dá pro Sonnen ou... Olha, Dá. dá pra ele ser nocauteado. Tomar um couro. Isso é Acho meio que óbvio que não, muito né? difícil ele ganhar do John Jones. Eu hoje não Muito acredito difícil. nem que o Anderson ou qualquer um da categoria vença o Jones. Pra mim, ainda é o melhor lutador de todos. Ele é o melhor peso por peso. Isso. Eu acho que é o John Eu Jones. acho que o Anderson ganha do também Jones. acho. Eu acho que Sonnen- não, eu estou com o Bruno. Acho que o Jones tem muito mais Ele é movimentos. maior, a envergadura dele parece que chega... O Mas Anderson... O sei Anderson lá. é mais rápido, mais imprevisível e... eu Mas acho rapidez que- por rapidez, o Lyoto também era bem mais rápido, entendeu? É uma coisa um pouco... isso é verdade. Não, e mas- outro é muito difícil do oponente dele encontrar ele. O Anderson só venceria se ele entrasse com muita calma pra ele fazer aquelas brincadeiras que ele faz sempre, mesmo concentrado do jeito que ele está. Mas eu acho que se o Anderson der uma vacilada, o Jones tem muitos recursos aí pra bater O ele. problema é o cotovelo, né? Eu olho Entrou pro o Anderson... cotovelo. Eu olho pro Anderson Silva, pra mim eu vejo uma cabeça de boneca, que a cabeça dele brilha assim, pra mim qualquer coisa parece que abre a... Só pro... Eu acho que assim, a gente teve uma ideia assim, o John Jones quando lutou contra o... Caramba, como é que é o nome do cara? No último UFC do Rio de Janeiro, que o Anderson Silva entrou de última hora, o Stephan Bonner. O Bonner nunca havia sido nocauteado, inclusive ele lutou com o John Jones, deu muito trabalho pro John Jones. O John Mais Jones trabalho venceu com o Vitor? muito mais. Muito mais. Foi uma luta que o John Jones não conseguiu finalizar ela, foi por pontos. E o Anderson Silva, quando lutou com ele,
Brincou. com ele, humilhou ele. Tanto que ia pra grade, ele atacava, o Anderson desviava, saía, voltava pra grade, mandando ele atacar de novo. Deixava bater. Nessa luta contra o... Mas eu acredito que a luta é... Cada luta é uma né? luta. Nessa luta contra o Chael Sonnen, a gente vai poder ver um pouco do John Jones. Ah, mas se for pegar como base, cada luta é uma luta. No primeira luta entre Anderson Silva e o Sonnen castigou o Anderson Silva. Mas o Na Anderson segunda, tava com uma não costela nem trincada, puxou. né? Mas, Então, cada luta é efeitos, fatores da luta. Cada mas luta é mesmo uma assim, luta. na segunda luta Anderson-Sonnen, teve uns momentos que a gente pode ter acreditado que o Sonnen, se pegasse o É Anderson verdade. ali, poderia não acabar bem. Isso que eu ia até citar. Porque se você assistir a luta, tipo assim, como eu assisti em um local que não dava pra ouvir o som da TV. Se você assistir na sua casa, por exemplo, o vídeo, você vai ver que o técnico do Anderson, quando acaba o primeiro round, ele fala assim pro Anderson: Anderson, chega, já aqueceu. Ou seja, aquele primeiro round foi só pro Anderson aquecer. Ele falou: Anderson, você não vai ser derrubado. Acabou a luta, você vai ganhar Então, essa e aí luta que agora. tá, eu quero ver o Sonnen derrubar o Jones. Só que aí que tá, se o Sonnen derrubar o Jones O e Jones segurar, eu também acho que é será a que... única chance. Porque É o único É jeito. o que ele vai porque- tentar lutar. porque Hoje o- todo mundo que vai contra o Jones sabe ali que talvez a chance de ganhar é no chão. Se com o Jones por baixo, né? Porque o Jones por cima ele vai vir com a Porque cotovelada. o Lyoto, cara, o Lyoto tava trocando ali com ele e eu acho que desconcentrou, tá ligado? Eu acho que dava pro Lyoto também. Porque o Lyoto fez uma luta muito estudada. Ele entrava só quando achava que deveria entrar com os golpes e acabou daí tomando ele deu aquela uma na perdida e... tomou aquela cotovelada que ele não esperava e Mas o próprio John Jones disse que o Lyoto foi um dos adversários mais difíceis que ele... Mas Tanto é foi que apagou, assim, né? apagou. Foi assim porque foi aonde ele conseguiu o cinturão e tal. Mas, Tem ó, toda aquela coisa. Pega o Belfort, cara. O Belfort quase finalizou É verdade, o Jones. é verdade. Ó, Glover Teixeira tá vindo aí, viu? Eu aposto muito nele também. O próprio John Jones falou, né? Falou, esse vai ser o cara que vai bater de A frente última comigo. luta que eu assisti do Glover, ele foi animal, parecia um animal lutando. Rebentou mesmo, porrada pra todo lado. Ele ganhou do Quinton Jackson, né? Inclusive, todo mundo falou, né? O Glover vai levar pro chão e vai finalizar a luta. Ele prometeu pro Quinton Jackson que ia só lutar em cima, não ia levar a luta pro chão. Até alguns momentos até levou, mas não, já logo levantava, voltava a luta em pé. E cumpriu a promessa, né? E depois da luta, o Quinton Jackson falou pro Glover: você vai lá e ganha aquele cinturão. Eu tenho certeza que você vai conseguir. É um pedido que eu te faço. Então, Bom, enquanto é brasileiro tá bom, né? quando for brasileiro, né? E eu li agora, fiquei quieto aqui pra ver se eu conseguia buscar nos meus arquivos passados da minha mente, como o Lucas adora minhas frases. Anderson Silva anunciou quanto tempo mais ele tem de carreira, que ele pretende encerrar, né, sua vida no UFC. Mas E era 5 anos, né? Era 5 5 anos. também, era mais 5 anos. Será que ele mantém esse cinturão até lá? Então, a gente tem que ver assim, nem todas essas lutas que eles vão fazer, porque o Dana White falou, o Anderson Silva vai fazer mais 10 lutas. O Anderson falou, eu faço 10 lutas, desde que seja dentro de 5 anos. A gente tem que entender que nem todas essas lutas serão no peso dele, que é o peso médio. Será que vai ocorrer essas lutas estrelas aí que Eu o acho UFC que vai. quer? Anderson George St. Pierre, Anderson John Eu Jones. acho que sim. O Eu acho que o Silva St. Pierre não aguenta com o Anderson Silva, não precisa eu nem também acho que colocar. O St. Pierre não Tem aguenta. que ser Jones. Vai ser tanto dinheiro envolvido que vai Vai. acabar acontecendo. Os dois que no começo falavam que não, que eles eram amigos e não aceitariam lutar, o Anderson Silva chegou a assumir que lutaria até esse ano com o John Jones. E o Anderson tá com 39 anos. 38, completou 38. Bom, ó, só pra... Só pra encerrar, você falar, é que eu tenho uma mensagem que chegou aqui também de última hora. Pode falar. Tá mandando um abraço a todos nós e principalmente pro Lucas, assinado Valdomiro, viu? Tá certo. Ok. Bom, agora a gente encerra o UFC. Só antes de encerrar o nosso programa, a gente tá com o tempo, nosso tempo curtinho, mas a gente prometeu essa informação ontem no Facebook e a gente assumiu o compromisso, tem que cumprir, né? Ô, Carlos, hoje você tá meio precoce. O Everton nem tinha entrado no Não, estúdio Pedro, é aqui, porque a gente você tem já que cumprir a promessa, né? A gente prometeu falar tudo que a gente sabe sobre a verdade sobre o time de vôlei de Maringá. É verdade. Eu e o Pedro conversamos com uma pessoa muito ligada ao esporte aqui da cidade e a gente perguntou, né? E aí, o que tem de verdade nessa história do Ricardinho trazer um time de vôlei pra Maringá? Ele falou, eu falo desde que você não envolva o meu nome. Tudo bem, então a gente não vai citar quem é. Vai me ajudando, Pedro. Não. Ele disse que realmente existe um interesse, já houve até uma reunião com o pessoal da CBV, a prefeitura da cidade, e Ricardinho e também essa pessoa
onde Maringá tem realmente, a CBV tem interesse em trazer um time aqui para nossa cidade. Só que o projeto que eles querem para nossa cidade é um investimento de 8 a 10 milhões de reais. Diz que a CBV tem preferência para Maringá, Maringá a tem a CBV preferência. quer Maringá na Superliga, só que é aquilo, precisa de um time e ninguém quer entrar para passar vergonha, principalmente o Ricardinho aí que já parou de jogar e tá querendo montar um time. Ele tem um nome, né? Quando ele entrar, com certeza vai ser uma atração dentro da Superliga. Então ele tem que, muita gente fala, putz, mas 8 a 10 milhões é muito dinheiro. Mas é o nome do cara também que tá em jogo. Então ele começa com esse orçamento, pode ter certeza que não vai parar ali, porque ele vai querer angariar mais. E pra isso ele precisa mostrar resultado. Já tinha uma empresa daqui da cidade, uma cooperativa aqui da cidade, que já estava praticamente certa e para patrocinar, e ele não iria arcar com os 8 milhões, claro, seria aí de 1,5 milhão a 2 milhões de reais. Então, e que teria que vir um incentivo de fora a nível estadual. Parece que isso já estava sendo acertado. Acertado um grande incentivo a nível estadual, mas ainda precisariam de mais parceiros. E essa pessoa disse que o Ricardinho tem alguns patrocinadores particulares dele que poderiam, quem sabe, numa emergência, ajudar com esse investimento. Então, disseram que se não conseguia, talvez a prefeitura tenha que investir cerca de 5 milhões. Mas a prefeitura, isso já está descartado. Empresa em Maringá tem para isso. Tem umas 4, 5 que poderiam dar 10 milhões cada uma, por exemplo. Agora, elas têm que saber o que elas vão ganhar com isso, né? E aí que tem que dar uma proposta boa. Com certeza. Então, passando o pente fino geral nessa informação, existe sim, é verdadeira, como os rumores, né? Os rumores são verdadeiros. Já houve conversas entre lideranças políticas da cidade com o Ricardinho. Já estão tentando viabilizar esse projeto, né? Correndo atrás de parceiros. Todo mundo sabe que o Ricardinho tem seus patrocinadores. Ele pode usar muito bem o nome dele para arrumar possíveis acordos. Mas ele também precisa da ajuda do município. E não só da ajuda do município, a ajuda dos empresários, né? Daqui. A empresa, como o Carlos disse, daqui já manifestou que tem interesse em ajudar, só que com uma quantia que não é o que todo mundo estava esperando. Mas é um valor pelo menos significativo. Tem interesse em ajudar, e isso é questão de conversas para se acertar, como o Bruno disse. Quem sabe aí, se oferecer um retorno bacana para essa empresa, ele possa aumentar a sua proposta dentro do time. E eu acho que Maringá está começando aí, depois de muito tempo, engatinhar de novo para ter o esporte em cenário nacional. Já temos uma Superliga aqui, seria show, hein? Seria sensacional. Eu acredito que o Chico Neto é sim, tem tirando esses ginásios de capital, ele é um dos melhores. Eu tô para dizer que é um dos melhores do interior do Brasil. Bom, é isso aí, tá passada a informação. Agora a gente tem menos de um minuto, a gente tem 20 segundos para dar tchau. Lucas. Não, pera, mais um minuto. Tchau. Vamos fazer um minuto de silêncio em consideração. Lucas, obrigado pela participação. Valeu. Fala mais de tênis aí, porque tem um monte de tenista em Maringá e eles com certeza vão ouvir vocês daí. Pode deixar. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau. Você ouviu Clube dos Esportes.